Salmo de número 92. Nós vamos dar início a essa reunião nessa noite. Amém? O salmista ele está declarando assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre um saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O salmista ele está declarando ao Senhor que a fidelidade do Senhor ela é constante e infinita nas nossas vidas. E é bom louvar ao Senhor. Bom entregar para o Senhor toda a nossa gratidão que nós temos para Ele. O salmista está dizendo: pela manhã anunciar a tua benignidade e pela noite a tua fidelidade. Que Deus ele é fiel pela manhã, pela noite, pela tarde, pelo almoço, pela janta, todos os menus, todos os instantes, o Senhor ele é fiel. E nós devemos entregar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração para Ele. O salmista está dizendo: quão grandes são as tuas obras. E as obras do Senhor, querida, elas são perfeitas. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E nessa noite o nosso único propósito é adorar o Senhor. É buscar do Senhor a grandeza, a fidelidade, buscar do Senhor o amor dele venha repousar sobre nós. Entregar tudo que temos, tudo que somos diante do altar, diante do Pai. Pedir para que o Senhor nessa noite ele possa nos sondar, nos esquadrinhar no mais profundo dos nossos sentimentos. Se tiver algo que nos impede de adorar, de buscar o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha tirar de nós toda ansiedade, toda tristeza, tudo aquilo, querido, que te abate, tudo aquilo que te tira da presença do Senhor, te faz a olhar para os teus problemas, a olhar para as tuas fraquezas, a olhar pelas tuas dificuldades. Nessa noite que o Espírito Santo venha tirar de você. Nessa noite nós temos o único propósito de estar na presença do Pai. Buscar um renovo dele sobre nossas vidas. O renovo vindo da parte do Senhor na nossa carne, que o Espírito Santo nos renove, tire de nós toda enfermidade, toda dor. Que o Espírito Santo tire toda a fraqueza, que o Espírito Santo nessa noite, amado, tire de nós tudo que tira a nossa paz e repouse sobre cada coração. Nessa noite eu te convido a adorar o Senhor, a buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu te convido a dizer ao Espírito Santo que Ele é fiel, que Ele é justo e verdadeiro, e que nessa noite a liberdade é toda dEle a agir neste lugar, a agir nesta igreja, a operar no meio do povo dEle. Aqui está, Pai querido, a tua igreja, mais um dia reunido na tua presença. Pai querido, nós mandamos por terra agora tudo aquilo que o diabo lançou contra a nossa vida, contra esta reunião. Tudo, meu Pai, que o diabo tentou neste dia de hoje, contra os servos do Senhor, contra a tua igreja. Nessa noite nós declaramos a falência de todo principado, de todo demônio, de toda potestade. Mandamos embora em teu nome, Pai, toda seta. E nós oramos, Pai, nessa noite, pedindo o novo do Senhor sobre cada um aqui reunido nessa noite. Sobre cada um, meu Pai, que nessa noite está aqui para te adorar, para te buscar. Que nada possa impedir o teu trabalhar neste lugar, nessa noite, ó Pai. Que o agir do teu Espírito venha sobre esta igreja, trazendo, Pai, o novo, novidade de vida sobre os nossos corações, sobre a tua igreja. Pai querido, seja um divisor de águas nessa noite, neste lugar. Marca um novo tempo, Pai querido,
querido, nesta igreja, nesta noite, ó Pai. Nós oramos entregando diante de Ti cada um aqui presente. Entregamos todo o corpo de liderança, meu Pai, no Teu altar nessa noite. Cada levita, cada obreiro, cada membro desta casa. E pedimos a Ti, renova, viva a Tua igreja nessa noite. Traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Pai querido, nessa noite, nós oramos e pedimos a Ti. Seja bem-vindo nesta reunião. Tu és bem-vindo, meu Pai. É o que nós colocamos no Teu altar nessa noite. Receba cada adoração da Tua igreja. Receba cada louvor que nós estamos aqui para entregar a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa louvar o Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Ouve-se o júbilo em todos os povos, os reis se dobrar ao Senhor. Ouve-se os brados de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se os júbilos em todos os povos, os reis se dobrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão, assim eu aprender sua lei, sobre a sua justiça governará. E os povos virão e verão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Aleluias. Feche seus olhos essa noite. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor com alegria. Vamos entregar o nosso coração diante dele, amém? Sol raiou, é um novo
Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Nós cremos naquilo que o Senhor tem nos anunciado, Pai. Querido, nós estamos vivendo um tempo de transição. Algo está acontecendo na nossa nação. Algo está acontecendo nas cidades, nos estados. Algo está acontecendo no norte, no sul. E isso não tem a ver com aquilo que temos visto pela televisão. Isso não tem a ver com aquilo que os rádios estão dizendo. Isso tem a ver com aquilo que Deus falou profeticamente. O profeta Amós disse: Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Amado, já há alguns anos Deus vem trazendo profetas ao Brasil. E eles têm falado sobre esse tempo que virá sobre esta nação. Amado, há uns 100 a 200 anos atrás, houve uma atmosfera na América onde os profetas começaram a falar de um gigante que seria despertado. Acredite, querido, nós estamos em tempos de cumprimento de promessas. Somos uma geração que há anos atrás foi anunciado. O Brasil tem uma promessa. Há vários dizeres e há vários sinais do que eu estou dizendo. Ouvimos alguns anos atrás, 1947, quando no Tratado da ONU, se Israel seria novamente como Estado ou nação, o voto de um brasileiro foi o que definiu que Israel voltaria a ser uma constituição, respeitado como uma nação. Tudo que os palestinos não queriam, tudo que muitos árabes não queriam, mas Deus o quis. Alguns dizem que ali Deus começou a ter olhos para o Brasil, mas eu acredito que não, porque Deus não é movido por uma ação humana. Deus já tinha olhos sobre o Brasil antes disto ocorrer. E eu creio que nós, amados, estamos vivendo um tempo de transição. Vai haver muitas mudanças em vários setores dessa nação. A política é só o começo. Deus não pode fazer nada numa nação sem estabelecer liderança. O Deus que salva vidas também orienta líderes. Existem coisas na sua vida que Deus só fará se você entender a orientação que Ele tem te dado. Deus não vai burlar os seus princípios. Deus não vai alterar os princípios estabelecidos. E nessa noite, eu quero te chamar para estar na posição. Como Abacuque esteve, eu estou na torre de vigília. Eu estou na posição para ouvir o que Deus tem para falar. Eu quero convidar você essa noite, querido, a se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Em o nome de Jesus. Nós estamos em um tempo de transição. E é exatamente isso que nos leva a orar por essa nação. Nos leva a tomar decisões corretas. Para que também aqueles que têm as decisões a ser tomadas, tomarem de forma correta. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa nação. Oramos, Brasil, seja movido, ó Deus, por uma atmosfera aonde o Senhor possa mover o coração dos políticos. Há muitas coisas ocorrendo, ó Pai, e muitas delas não dependem só do voto humano.
depende da tua boa mão, porque sabemos que Satanás tem muito interesse que a nossa nação venha novamente a viver aquilo que viveu anos no passado, onde houve o impedimento dos filhos comerem o pão de cada dia, onde houve o impedimento desta nação de ter aquilo que tanto sonhou. Mas hoje a igreja está com uma visão profética, ela está alinhada com o céu, e nós oramos por Brasília, para que caia por terra todo espírito maligno das trevas que tenta persuadir e enganar essa nação. Se aquele lugar foi escolhido para que as leis viessem de lá, para que os homens se movessem a fazer algo para todo o Brasil, então eu peço ao Senhor, ó Deus, que os teus profetas se levantem também naquela nação e façam a diferença naquele estado. Eu oro para que também, ó Pai, a tua igreja possa de norte ao sul, leste ao oeste, levantar um clamor profético, para que no período de transição nós possamos, ó Pai, fazer a diferença. Onde a tua igreja passa, o ambiente já não é o mesmo. E nós cremos, ó Pai, que nós estamos vivendo um período de transição. Em o nome de Jesus, nós cremos nisso. Amados, há um texto na Bíblia que está em Zacarias. Eu quero começar por aqui hoje, amém? Nós vamos falar de Hebreus também, como temos falado aí no domingo. Falamos sobre sinais e alertas que Deus nos dá para que a gente não se perca como esses homens de Hebreus 6 se perderam. Também ouvimos na terça-feira, Hebreus 9, sobre o sacrifício de Cristo que definiu toda a projeção da igreja e da humanidade. O sangue de Cristo ainda fala sobre o propiciatório. E hoje falaremos também em Hebreus 11, em Hebreus 12 e em Hebreus 13. Mas eu quero começar em Zacarias, capítulo de número 8, verso de número 12. Todo o capítulo 8 fala da Sião restaurada. Então o capítulo 8, querido, fala de uma comunicação que Deus está falando, com uma liderança estabelecida sobre um projeto de restauração que Ele tem. Você encontrou? Zacarias capítulo 8, verso de número 12. Está escrito assim: porque haverá semente de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. Repetindo, porque haverá semente de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. Ponto e vírgula. Amado, para que isso se torne intenso na sua vida, você precisa entender os princípios pelo qual Deus está falando nesse texto. Deus está falando que aquilo que nós estamos começando, querido, será confirmado em meus anos. Pode se assentar, amém? Esse texto ele fala que aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo produzido, as sementes elas não vêm a não ser para o propósito de ser semeada. Então, quando a Bíblia diz que haverá semente de paz, ela está dizendo que nós teremos condições de semear essa esperança também no coração dos homens. Porém, toda ela só se aplica quando o texto prossegue. E o versículo diz que a terra, por si mesma, ela produzirá a sua novidade.
e isso será confirmado pelo céu. Em Hebreus capítulo 12, verso de número 14, a Bíblia diz que nós devemos seguir esta paz. Segue a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, quando a Bíblia diz segue a paz e a santificação, o sentido aqui é demonstrar que haverá uma semente de paz em nosso coração, e nós devemos seguir essa semente de paz. Jesus disse que a paz, ela deve arbitrar o nosso coração. Ele estava dizendo que você deve tomar decisões em paz. Ninguém pode tomar uma decisão debaixo de uma pressão. Ninguém pode tomar uma decisão debaixo de uma lógica que as pessoas implantaram em seu coração. Sabe aquela proposta, você só tem hoje para escolher. Você não tem amanhã para escolher. Tem que ser resolvido hoje. Mas você não decidiu ainda. Então o que você deve fazer é dizer, amigo, então vamos deixar para a próxima. Eu estou falando de realidades naturais. Mas é óbvio, se alguém falar, como Felipe falou para o eunuco, e aí, tem água aqui, e tem que ser agora, o meu batismo tem que ser agora. Você não pode deixar para amanhã, porque eu não sei, Deus me trouxe para cá para te batizar, eu não posso entender que Deus não possa também me tirar daqui e me levar para outro lugar. É hoje, eunuco. Nada te impede. É hoje. Há decisões na sua vida que elas estão em Deus. E você tem que tomá-las hoje. Isso está definido. Existem coisas que eu não preciso esperar o amanhã. Isso já está bem definido. Jesus alinhou isso em Hebreus 9. Nós vimos isso com o maior sacrifício superior. Ele é mediante uma nova aliança, pelo seu sangue. Então eu preciso entender, amado, que a pressão que a vida coloca em mim para tomar decisões, eu não preciso tomá-las pressionado. É por isso que muitas pessoas não querem fazer faculdade quando terminam o ensino médio. Eles querem esperar alguns anos para saber o que eu vou fazer. A maioria das pessoas que com 18 anos entrou numa faculdade, 18 para 19, eles não seguiram a profissão que estudaram. 70% delas. Por quê? Porque eles não sabiam direito o que queriam para suas vidas. E alguns disseram assim, o destino quis assim. Não, você não tinha definido ainda. E as suas escolhas não puderam trazer para você aquilo que você estudou. Então nós precisamos entender que haverá uma semente de paz. Hebreus diz, segue a paz com todos. Jesus disse em João 17:13, sobre uma condição dele liberar coisas sobre a sua vida que são do céu. A minha alegria vos dou, o mundo não pode a ter. A minha paz vos dou, o mundo não pode a ter. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Por causa deles eu já me santifiquei. Esta é a santificação pela qual você vai ver a Deus. Está em João 17, 18 e 19. A santificação pela qual nós vemos a Deus não é uma realidade de quão santo você está sendo nas suas atitudes, mas é uma realidade da atitude que Ele teve. Deus nos ama uma vez que nós somos alvo da morte de seu Filho. Seguindo a paz, nós temos então uma diretriz pela qual nós podemos escolher aquilo que vai ser produzido na nossa vida. Se eu tenho uma semente de paz plantada por Jesus em meu coração, eu posso escolher em paz. Eu não vou me sentir pressionado em nenhuma escolha da minha vida. E então eu terei paz lá na frente, para entender que se a minha escolha ainda não foi a melhor possível, Deus, Ele me guiará
para encontrar em meio aos meus caminhos a vontade dele. Há muitos profetas que tiveram que fazer uma escolha. E quando eles escolheram de forma errada, a Bíblia diz que Deus, de alguma forma, os introduziu de novo no seu plano. Por isso a Bíblia diz, os caminhos de Deus são mais altos. Os planos, os projetos dele são mais altos. Quando eu não consigo escolher pela realidade do que Deus me mostrou, mas escolho por paixão e por amor aquilo que Deus está fazendo, então no meio do caminho Deus cria uma resposta. Diante de uma pergunta que eu estou fazendo, Deus, será que esta é realmente a sua vontade? Será que este é o caminho? Será que isto é aquilo que o Senhor tem para mim? Porque eu não quero me sentir enganado. Então no meio do caminho Deus pode mudar as coisas. Mas eu preciso estar em paz. Eu preciso seguir essa paz. Eu preciso vivê-la intensamente. O mundo está em guerra. Os homens brigam por espaços. Os homens brigam para realizar as suas vontades. Mas a igreja, ela cresceu em paz. Isso está em Atos 9, 31, 32, acho que 35. A igreja, ela tinha uma harmonia com a vida, ela conseguia transmitir paz. Hoje eu estava com um jovem de 24 anos, que já é um grande empresário na cidade. E ele parou o carro dele, nós estávamos conversando na oficina, e ele disse, cara, eu não estou aguentando. Eu estou pressionado de todos os lados. Ao mesmo tempo que eu tenho 30 mil no banco, eu já não tenho, porque eu tenho que pagar os compromissos, logo entra mais 15, eu tenho que continuar pagando. Ele estava pressionado. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu disse para ele, quem que cuida da tua vida espiritual? Ele disse, o que é isso? Você tem que ter um mentor espiritual. Um pastor que cuida da tua vida. Ele disse, não, eu, de vez em quando eu vou na missa. Eu falei, na missa não vai resolver não. Você precisa de um mentor espiritual. Alguém que te oriente, alguém que te dê uma palavra, alguém que ore pela sua vida. Hebreus 13, verso 7 diz que nós devemos lembrar dos nossos mentores espirituais. Aqueles que nos pregam a palavra de Deus. E considerar atentamente para o fim da sua vida. Imitando a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre será. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias, estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que isto se preocupavam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, ou seja, a massa, a carne do animal ia para dentro. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu virtupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Amado, havia uma condição, eu falei um pouco sobre isso, mas preciso implantar no seu coração. O sacerdote deveria pegar a oblação, que é a massa da oferta, a carne, e entrar com ela. E de alguma forma justificar que aquilo estava sendo mesmo oferecido a Deus. Depois ele ia para a churrasqueira. E a fumaça que subia era um incenso agradável. Mas Jesus, ele sofreu fora da porta. E esse sofrer fora da porta representa que a condição da oferta de oblação deveria ser sofrida fora. E a sequência diz que ele se ofereceu com o seu sangue. Agora a Bíblia fala da oferta de libação, o líquido, a oferta de sangue, a qual, quando fosse queimada sobre o altar, deveria chegar a Deus como incenso agradável. A realidade do ministério, ela ainda continua sendo, nós levamos no corpo o morrer com Cristo, para que de alguma forma a nossa vida se manifeste como testemunho. Nós sofremos também fora da porta.
Nós carregamos ainda uma responsabilidade em nossos corpos. Não há uma condição mais de defender aquelas teses que algumas igrejas defenderam no passado. Você não precisa fazer nada. Cristo fez tudo. Só você crer. Não há uma condição de carregar a cruz, não há uma condição de um evangelho onde eu sofro por causa dele. Sou perseguido por causa dele. Quando a Bíblia fala persegue ou projeta viver em paz, não quer dizer que eu não vou ser perseguido, não quer dizer que eu vou ser maltratado, não quer dizer que as pessoas vão chacotear na minha cara, não vão brincar com o nome de Jesus, não vão fazer piadas em minha frente, não quer dizer isso. Pelo contrário, quer dizer que isso vai ocorrer, mas eu tenho que estar em paz no meu coração, porque eu não sou advogado de Jesus, Ele é o meu advogado. Eu não tenho que defender Jesus, amado. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é pregar o Evangelho, é anunciar a salvação. Mas pastor, há muita gente que faz piada, eu brigo com eles. Amado, quando você está debaixo do temor de Deus, e as pessoas contam uma piada, você tem duas opções. Escolha não ficar num ambiente, ou escolha com o tempo, mostrar para eles que você é um crente verdadeiro. Eles não vão fazer mais piada com o Evangelho. Eu tenho experiências na empresa que as pessoas às vezes estão falando de algum assunto fora do que eu estou vivendo, e quando eu chego, elas cortam o assunto. Nós temos um grupo no WhatsApp da empresa, e esses dias alguém mandou um vídeo escarnecendo da nossa fé. E a pessoa esperava que eu comentasse alguma coisa, e disse assim, olha, aí ó, a igreja, que o Carlos vai nela. Colocaram uns crentes lá, pensando que eu ia responder e ia brigar. Eu não respondi. E o assunto se estendeu e eu não respondi, e as coisas se estendeu, eu não respondi. E eu respondi no final, eu achei que esse grupo era para a gente falar de trabalho. E alguém disse, teve que entrar e falou, me desculpa. Eu falei, se fosse para brincar, vamos criar um outro grupo. Eu já tenho alguns 6 meses que ninguém manda nada lá de brincadeira. E eles descobriram o propósito pelo qual foi criado. Quando você descobre o propósito e a sua posição, que as pessoas não vão brincar com a sua fé. Por que as pessoas não brincam com os muçulmanos radicais? Eu tinha um amigo que se chamava Khaled. Ele fazia musculação comigo, estudava na mesma escola. Ele era cabeludo. A sua irmã usava aquela bata que fecha o rosto. E ninguém sabia que cor que era o cabelo dela, ela não se mostrava. Mas ela ia para a academia às vezes sem aquilo. E às vezes ia também, dependendo do dia. Eu conversava com ela. E um dia o cara na academia brincou com ele. Falou, Khaled, aquela história de ir para o paraíso com as virgens, é verdade? Ele olhou no olho do rapaz e falou assim, olha, eu acho que não é lugar para a gente falar disso. O cara nunca mais dirigiu a palavra a ele. O problema é que nós lembramos do que nós pregamos e até lembramos do que nos foi anunciado. Mas a gente brinca também. E a gente fica fazendo também piadinhas. E quando a gente dá uma abertura dessa, as pessoas não respeitam a gente mais. Alguns dizem, eu vou na igreja. Mas elas compartilham aquilo que elas não ouvem aqui na igreja. É por isso que Hebreus 3,7 fala, lembrem dos vossos mentores espirituais, dos vossos pastores. No verso de número 17 fala assim, 3:17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, por vossa vida. Ou seja, querido, os pastores eles têm a função de manter a tua vida. Velar aqui é o sentido de sustentar a tua vida. É manter vivo a realização do seu coração. Como quem deverão prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveitaria a vós outros, ou não aproveita a vós outros. É incrível como
a posição que nós temos quando ouvimos o Evangelho vai fazer toda a diferença lá na frente. Em Mateus 13, uma parábola muito conhecida dessa igreja, nós temos 4 ensinamentos dentro de uma só parábola. Nós temos o ensinamento de alguém que ouve, mas que não tem, durante os seus dias, mantido a mesma realização do que ouviu. E a Bíblia diz em Mateus 13:19 que esse vem o maligno e arrebata isso que foi semeado à beira do caminho. O segundo fala de alguém que esteve por um momento feliz com a palavra, mas depois não houve projeção. Esse é o que foi semeado em pedras. Não há terreno para se expandir. A pessoa não criou um terreno para que isso acontecesse. Ela ouviu o Evangelho, a vida dela começou a viver, mas ela não deu espaço, não deu posicionamento, ela não assumiu a responsabilidade para seguir essa mensagem. Terceiro, fala de uma semente que cai entre espinhos. E a Bíblia fala que este, por um momento, recebe a mensagem da salvação, se alegra, vai vivendo dentro de alguns anos, mas de repente é sufocado pelas pressões da vida e as paixões terrenas e o financeiro e a condição de realizações aqui não dando certo, atrapalha a sua visão de reino. E este também perde seu propósito. É incrível como há pessoas também, amado, que uma vez ouvindo o Evangelho, elas vão dar crédito, elas vão ver as suas vidas mudadas, mas depois de alguns anos você vai encontrar com elas, elas vão estar na mesma novamente. Mas Jesus fala de uma quarta posição dentro dessa parábola, de alguém que ouviu, entendeu e praticou. E quando essa pessoa compreende e ela pratica, a Bíblia diz que ela vai seguir dentro de um plano onde Deus vai frutificar a sua semente. E a semente, a princípio, será 1 a 100. Porque Deus tem um poder de restituir aquilo que você teve como entendimento. A palavra compreender, amado, ela traz consigo no contexto e pretexto a atmosfera de uma realização do que eu entendi quando ouvi e do que eu pratiquei porque eu entendi. Existem argumentos que sempre serão feitos. O ser humano está pronto para dar desculpas. É incrível como nós conseguimos dar desculpas para tudo, conseguimos justificar tudo que deu errado, conseguimos moldar a nossa mente para, de alguma forma, responder justificando. E quando eu falo tem que estar no sangue, é uma realidade, eu preciso confessar quando eu estou errado. E tudo que nós temos ouvido a princípio dele, e temos praticado sobre ele, é o que tem sido resultado na nossa vida. Você sempre vai encontrar algo poderoso nas Escrituras quando você também passar a praticar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 27, 26, assim como também eu não ando sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas busco um alvo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado alguma coisa, não venha eu mesmo cair diante daquilo que preguei. Paulo está dizendo que ele preferiu sacrificar por um propósito, para que ele não viesse a ser reprovado por aquilo que ele pregava para as pessoas. É por isso que eu falo que não se deve só pregar com a vida, ou melhor, não se deve só pregar a Bíblia, mas deve pregar com a vida. Alguns defendem isso e filósofos dizem que melhor é uma atitude de demonstração do que 1000 palavras, ou seja, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E às vezes é isso. Às vezes nós queremos que os nossos filhos orem, mas eles não nos veem orar. Hoje eu chamei o Samuel e disse: Samuel, vamos orar? Disse: para quê? Eu falei assim: para vir um sol aí.
Aí nós começamos a orar e de repente veio um sol de 30 minutos. E ele falou, pai, é o sol lá. E de repente veio a chuva. E ele disse, pai, mas nós orou. Eu falei, alguém deve ter orado para continuar chovendo, Samuel. E tem mais fé que a gente. Eu estou orando para não chover e tem uma multidão de gente orando para chover. Diz que não pode chover agora. Em Belo Horizonte, para frente de Belo Horizonte. Mas tem lugares que precisa chover. E a gente encontra às vezes embaraçado. Como que eu vou orar por chuva se alguém pode morrer se chover? Então eu descubro que Deus disse ao profeta Amós, no capítulo 9, no último capítulo, na restituição de tudo. E ele disse uma coisa interessante, eu vou ler para você. Ele falou assim que ele é um Deus poderoso, que pode fazer chover numa terra e fazer não chover na outra terra. Ele pode dar chuva num lugar e não dar chuva no outro lugar. Isso está no capítulo 9. Mas veja que coisa linda. O que diz em Amós capítulo 9, verso de número 13. É uma promessa. Nós estamos falando de promessa, amém? Mas está aí, amém? Se você tiver coragem hoje de ler, você vai ver que eu faço chover numa terra sem chuva em outra. Amém? Você vai ver aí que está aí. Está escrito aí, amém? Verso 13 do capítulo 9. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que também ceifa. E o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, vinho novo, alegria nova. E todos os outeiros derreterão. Os montes derreterão na presença dele. E nem aquela música do Rodolfo Abrantes. Os montes derretem na tua presença. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Amém? É incrível como essa promessa ela se estende, dizendo que uma geração ela encontrará outra geração. Você poderá dizer aos seus filhos: você está bebendo daquilo que eu semeei. Você está desfrutando daquilo que eu sacrifiquei. Nós poderemos anunciar às nossas gerações que o que eu semeei, eles comerão. Acredite, querido, há muitas coisas que você vai fazer que serão muito proveitosas para você. Mas existem coisas que você vai fazer que serão proveitosas para os seus filhos. Acredite, esse texto está falando sobre 4 coisas para a nossa vida. Fala comigo. Primeiro, a liderança será restaurada. Qual é a primeira coisa que Deus quer restaurar na sua vida? A liderança. A primeira coisa que Deus quer fazer no Brasil, nas igrejas, é restaurar as lideranças. Segundo, fala comigo, os lugares que estão em ruínas serão restaurados. Deus primeiro vai restaurar a liderança. Depois Deus vai restaurar os altares. É sempre assim, amado. Deus não restaura altares para depois restaurar a liderança. Deus restaura lideranças para depois restaurar altares. Terceiro, fala comigo, a terra perdida será restituída. Depois que Deus restaura a liderança e restaura altares, Deus pode restituir, querido, bens materiais. Há uma geração que quer uma restauração de bens materiais, mas não quer restauração de altares e restauração de liderança. É por isso que Deus primeiro, Ele restaura a liderança dos juízes, levantando Samuel. Depois restaura altares, depois começa a restaurar a nação. Ele restaura primeiro a liderança com Davi, depois altares, depois bens materiais com Salomão. Quarto, a esperança pela prosperidade será renovada. É incrível como o projeto de Deus tem muito a ver, amado, com restaurar nossa sorte. Nos dá uma esperança renovada.
Por que alguém vai todas as semanas na lotérica jogar na Mega Sena? Porque ele tem esperança que ele vai ganhar. Então ele fica naquela atmosfera, eu ainda vou ganhar, eu ainda vou ganhar, eu ainda vou ganhar. Aí vem alguém que põe no Facebook, caiu a casa da Mega Sena. Aí o cara fala, é mentira, eu vou continuar. A esperança dele está renovada, mas para aquilo que é natural. Ele consegue ter olhos para aquilo que é natural. Agora Deus está falando assim, olha, eu vou restaurar a esperança pela prosperidade na sua vida. O que Deus estava falando a nível de promessa para o seu povo aqui no verso 13 e 15 que nós lemos? Que haveria um encontro entre a semente e a frutificação. Quer dizer que a sua vida, ela vai dar certo em Deus. Tudo que você está fazendo vai dar certo em Deus. Quando você não tem uma esperança de fazer em Deus, tudo que você faz, você pensa assim, se der certo, amém. Se não der, deixa para lá. Mas em Cristo nós não fazemos algo para não dar certo, nós fazemos para dar certo. Amado, nós temos um projeto de igreja, um projeto de família, um projeto a acontecer, nós estamos fazendo para dar certo. Eu não vou começar uma coisa para dar errado. Eu não vou começar numa empresa já pensando, se der errado eu vou procurar outro. Não. Enquanto eu estou ali, eu estou focado para as coisas darem certo. Eu não vou iniciar um curso, eu não vou iniciar um projeto, eu não vou iniciar uma escola, eu não vou iniciar algo para dar errado, eu vou iniciar algo para dar certo. É incrível como as pessoas, elas se desesperam no meio do caminho. Querido, o que está acontecendo no meio do processo da sua vida não vai mudar o resultado final. Eu gostava da matemática quando meu professor dizia assim, a ordem dos números, ou melhor, a ordem dos numerais não vão mudar os resultados. É isso mesmo? Não é isso não? É isso não? Amém? A ordem das coisas não vão mudar o resultado delas. E é incrível como o professor que me falou isso, dava aula de matemática, depois começou a dar aula de ciências, e ganhou 1 milhão agora o Luciano Huck, professor Luiz Carlos. Foi meu professor da 5ª série. E ele ganhou 1 milhão agora no Luciano Huck. Cara estudado, sofrido. Iria de Chevette para a escola. Agora eu não sei se ele vai mudar de carro. Provérbios 29, 18 nos traz uma condição de relembrar-nos que sem uma visão o povo se corrompe. A palavra profecia em Provérbios 29, 18 é a palavra visão. Sem uma visão o povo se corrompe. Por que Israel se corrompeu tanto? Pastor, não dá para entender como que aquele povo vendo tanta coisa se corrompia, porque eles não tinham uma visão. Faltou uma visão. As pessoas ficam deprimidas quando escutam apenas palavras de julgamento. Todos nós precisamos de uma figura de como podemos cooperar com Deus para redimir nossa situação. É incrível como lugares onde há um peso de cobrança, as pessoas se sentem deprimidas, elas não conseguem avançar. Lugares onde as pessoas são lideradas por uma imposição de medo, as pessoas são travadas e se sentem inseguras para tomar uma decisão ou para buscar uma orientação em Deus. Elas passam a usar a sua liderança como um ponto de conexão para o seu amanhã. Quando a Bíblia diz lembrar dos vossos pastores, em seguida ela já diz e da palavra que eles vos pregaram. Que eu não posso lembrar de uma liderança se ela não tiver me dado uma palavra. Hebreus 13:7 fala, lembrem-se dos seus mentores espirituais, mas lembrem-se da palavra que ele vos comunicou. E isso vos fará viver dias melhores. A referência que eu tenho da liderança que está sobre a minha vida é da palavra que me foi comunicada. Quando alguém fala Moisés, nós lembramos de uma liderança da lei. Quando alguém fala de Abraão, nós lembramos de uma liderança da fé.
Quando alguém fala da liderança de Davi, nós lembramos de uma liderança de conquista e ousadia. Quando alguém fala de Jesus, nós lembramos de uma liderança na palavra da salvação. Quando alguém pronunciar o nome de qualquer que seja um líder na história, o que vai pesar é as palavras que ele deu à sua liderança. Então escuta, querido, quão importante é você entender que a menção aqui da palavra, ela se torna um rema para aquilo que você vai viver no seu amanhã. E quando nós não observamos atentamente as palavras que estão sendo ministradas, para que o nosso amanhã possa ser vivenciado naquilo que Deus falou, então nós podemos nos encontrar deprimidos quando a palavra são apenas palavras de julgamento. Quando há uma posição de liderança que me oprime, que me obriga a fazer algo dentro de uma condição em que, se eu não fizer, algo pior pode acontecer comigo, eu passo a viver uma vida de depressão e não consigo andar no favor de Deus. Tudo que eu vou fazer, pastor, o que você acha? Tudo que eu vou escolher, pastor, eu escolho verde, eu escolho amarelo, o que eu vou... Pastor, vou comprar um carro, qual carro você acha que eu deveria? Vou comprar uma casa, qual casa? Pastor, eu comecei a namorar, você acha que eu namoro a loira ou a morena? Pastor, o que o senhor acha? Eu diria, irmão, eu não acho nada. Segue a palavra. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Segue a palavra que você recebeu. Lugares e ambientes fecundados pela palavra da fé são lugares onde a visão foi alinhada com aquilo que Deus tinha. Dificilmente alguém que recebeu um alinhamento pela palavra da fé vai perder o foco no amanhã. Mas eu não sei qual será o foco dessa nossa geração que tem ouvido de tudo um pouco, mas não tem uma referência de fé pela palavra. As referências dos nossos dias estão sendo apenas referências que vão passar. Os pastores que falaram há 100 anos atrás já não são lembrados. Os pastores que estão falando agora não serão lembrados daqui a alguns anos. Mas a palavra continuará sendo perpetuada no coração daqueles que ouviram pela palavra. É por isso que muitos homens passaram, até construíram legados, mas eles não foram lembrados. O que foi lembrado é aquilo que eles pregaram. O que ficou foi só a palavra que eles pregaram. É por isso que os heróis da fé estão nessa garantia de lembrança. Os seus nomes estão aqui em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Mas foram as suas atitudes e as suas palavras que tiveram um peso para mostrar para aquela geração que Deus pode fazer a diferença quando eles vão e restauram a liderança. Os grandes líderes da fé, Hebreus 11, são líderes que se moveram no ambiente da fé. A fé deles fizeram com que eles acreditassem em um mundo ao qual ainda não tinham visto. Alguns não chegaram a ver, mas continuaram até o fim. A Bíblia até fala que alguns desmaiaram em sua vida, em vossa alma, em suas emoções, em sua esperança. Ou seja, eles estavam tão intensos naquilo que estavam vivendo, que eles desmaiaram. Eles não conseguiram assimilar a realidade. Estavam fora delas. Estavam exatamente na posição em que as pessoas muitas vezes se encontram, mas em outro nível de vida, desmaiando, sem entender o propósito pelo qual Deus as atingiu nesse tempo. Hebreus 13 ainda termina dizendo, no verso 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver como dignamente, rogo-vos com muito empenho, que assim façais a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto quanto mais vos escrevi
Resumidamente, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo. Vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos. Amados, os cristãos devem obedecer à sua liderança, porque seus líderes velam pela sua alma, são responsáveis por todos os que seguem e são responsáveis por todos aqueles que irão seguir, aqueles que são seguidores. Nós temos que entender que, quanto à administração da nossa vida, nós temos um Deus, amado, que cuida de tudo. Mas nós temos uma palavra de fé, nós temos uma orientação na Bíblia sobre esta realidade da vida. Você precisa alinhar a sua família com o que a palavra de Deus diz. Você precisa alinhar a sua vida em todos os sentidos. Quando você quer desfrutar de uma promessa de Deus, você precisa descobrir que primeiro Deus, Ele quer liderar sobre a sua vida. Depois Deus quer restaurar o seu coração. Depois Deus quer restaurar a sua vida material. E depois Deus quer restaurar, querido, todo o nível de prosperidade para a sua família. Há 4 restaurações de Deus na vida de uma igreja, de uma nação. E todas elas são aplicadas para a nossa vida. A restauração começa quando uma nova liderança se impõe. Paulo diz assim: olha, vós que antes estavam governados pelas trevas, foram resgatados. E agora vieram sobre vocês o governo do reino da luz. Jesus, querido, Ele venceu Satanás. E Ele tirou você das trevas e transportou para o reino dele, do reino do amor. Ele restaurou a liderança espiritual na sua vida. Então, amado, quando nós falamos assim, olha, eu preciso da cobertura espiritual de alguém, na verdade, nós não precisamos de uma cobertura espiritual de alguém. Nós já temos a cobertura espiritual nele, Cristo. E se nós não orarmos, nós nunca vamos administrar isso da melhor forma. A cobertura do Espírito, ela só vem se você orar. É uma realidade, está estabelecida em Cristo isso. Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, restaurou a tua vida espiritual. Mas você vai se sentir melhor quando você orar. Porque você vai estar em conexão com aquilo que Ele fez por você. Eu posso até acreditar que alguém pode te orientar, te mostrar o caminho, te dar bons conselhos, te dar uma boa base para você construir nela. Mas eu não acredito que alguém possa realmente, humanamente falando, ser cobertura de outro alguém. Acredito que nós devemos orar uns pelos outros, vivemos isso na comunidade há anos. Muitos pastores já vieram à igreja e disseram: vocês não querem ser cobertura espiritual? Os próprios pastores de Limeira vieram e falaram: vocês não querem ser a nossa cobertura espiritual? Nós dissemos: não. Nós podemos ajudar vocês a começarem um projeto, nós podemos alinhar vocês, mostrar como funciona, e depois vocês seguem a vida de vocês. Cresça. Mesmo eles tendo consideração com a nossa igreja, eles têm trilhado caminhos que Deus tem mostrado para eles. Assim também, querido, nós temos ensinado cada um que está aqui. Quando Deus quer restaurar aquela liderança da sua vida, Ele começa a usar os princípios bíblicos e a cada vez que você atende eles, o seu altar começa a ser restaurado. Você vai ver que toda liderança que restaurou altares foram lideranças vencedoras. E os povos herdaram a terra. Quando Neemias, ele restaura a liderança, a primeira coisa que ele faz é chamar Esdras, os sacerdotes, e restaurar o altar que estava em ruínas. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar que está em ruínas. Isso é muito importante, porque hoje nós temos ouvido muito sobre isso. O Novo Testamento está alicerçado sobre a restauração da liderança e a restauração dos altares. É incrível como o altar do coração da humanidade foi restaurado para que ela pudesse adorar a Cristo. Por isso que não há um lugar específico, não há um endereço natural que diz é aqui ou é ali. Os verdadeiros
Então quer dizer, amado, que o altar legitimado está sob ser verdadeiro adorador em Cristo. Os verdadeiros, porque João escreve dizendo que poderia surgir falsos, eles só poderão adorar em espírito e em verdade. Isso quer dizer que eu só posso ter a ferramenta de adoração se eu estiver alinhado com aquilo que Deus me falou pela palavra. Nenhuma adoração pode fugir dos princípios da palavra. A adoração espontânea está na Bíblia, a adoração dentro de uma tradição está na Bíblia, e toda ela deve ser respeitada dentro de parâmetros, onde o Espírito Santo, ele se move. O Espírito Santo se move na atmosfera da palavra. Toda a restauração da sua vida, da sua família, vai ser pela mensagem que você ouviu. A pregação da palavra tem o poder de restaurar vidas. Deus vai restaurar seus bens materiais, sim. Deus quer uma vida abençoada para você. Ele quer que você desfrute das bênçãos comuns e das bênçãos incomuns. A graça no comum da sua vida. Mas tudo isso são níveis de restauração, amém? Eu não posso apresentar um evangelho e falar para você, pode vir que ele vai te dar carro, te dar casa. Até algumas igrejas que fazem isso, mas nós precisamos ensinar você, venha. Ele vai restaurar a liderança na sua vida. Venha, ele vai restaurar o seu coração. Venha, e depois você vai desfrutar de bênçãos. Venha, ele vai restaurar a prosperidade da sua família. Eu creio nisso, amém? Mas antes, seja um salvo, querido em Cristo. Alinhe-se com a verdade no altar. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Antes de tudo, receba uma liderança de restauração na sua vida. Antes de tudo, se entenda que Ele quer te restaurar na sua liderança. A liderança de homem está com você, homem. A liderança de mulher está com você, mulher. A liderança de família está com você, família. A liderança de filho está com você, filho. Todos nós temos chamados a serem líderes. Amado, em nome de Jesus, entenda isso. A liderança que está com você deve ser exercida. E a Bíblia diz que nós devemos exercer tal liderança dentro daquilo que Deus nos convocou para exercer. Se não houver uma visão sobre isso, então você se corromperá. A palavra corromper só pode existir na vida de alguém que um dia esteve correto. Porque a palavra corromper quer dizer deixar aquilo que eu acreditei ser verdadeiro. A palavra se corromper quer dizer, amado, na sua etimologia, alguém que estava andando corretamente e deixou de andar corretamente. Ele se corrompeu. Deixou de ser verdadeiro. Então entendo o que eu vou lhe dizer agora. Se não houver uma liderança, uma visão correta, então você vai deixar de viver aquilo que você sempre sonhou com Deus. A visão, ela tem que ser maior do que você. A visão sempre tem que te chamar para algo maior do que você. A verdadeira visão, ela sempre renova a tua esperança para algo que você nunca vai acreditar que você é capaz de realizar. A verdadeira liderança da visão, ela te impulsiona sempre para algo maior do que você, acima da tua capacidade, acima da tua condição. Amado, tudo que Deus tem te mostrado, Ele vai te capacitar para você realizar. Há muitos anos atrás nós tivemos uma visão de muitos ouvidos atentos a ouvir, olhos atentos a enxergar o que você estava pregando. E então, querido, nós que estávamos pregando, estávamos certos que muitas nações, muitos povos de longe, estavam tentando enxergar e ouvir o que estava acontecendo em nosso meio. E Deus falou fortemente ao meu coração que é um tempo chegado. É o poder, amado, do propósito agora na nossa vida. Está chegando um tempo na nossa vida que muitas pessoas, de muito longe, começarão a querer experimentar aquilo que nós temos vivido. E eu creio que isso não é um momento, é uma vida. Nós temos uma vida aqui, sendo trabalhada, sendo construída,
E muitas pessoas de longe vão querer também descobrir como tudo isso aconteceu. E nós que estamos aqui vamos poder mostrar para elas que houve uma visão. Deus restaurou a nossa liderança. Deus restaurou o nosso altar. Deus nos fez próspero na terra da nossa habitação. As pessoas virão de longe porque elas entenderão que houve uma verdade na nossa adoração. Nós adoramos em espírito. Nós estamos ouvindo, querido, sobre essas coisas o tempo todo. Mas tudo vai começar a acontecer quando nós abrimos o nosso coração. O ano passado nós falamos muito sobre isso, nós ministramos sobre isso. Esse ano novamente, nós vamos agora para o nosso congresso de adoração final de semana. Eu tenho certeza, nós vamos ouvir sobre isso. Deixar Ele restaurar o nosso coração, alinhar a nossa vida com a dEle. E Deus fará coisas grandes. A minha oração hoje é para que Deus te use. E que nesse tempo, querido, você seja também mentor espiritual de outras pessoas. Talvez você não vai servir na igreja local como pastor, aconselhando famílias, ensinando nas escolas bíblicas, nas escolas de aconselhamento, nas escolas de profetas. Mas você vai ser um mentor espiritual na sua empresa. As mulheres vão te procurar, irmã, e vão começar a testemunhar da sua vida e elas vão querer saber o que elas têm que fazer. E então você vai mentoreá-las, você vai dar uma palavra e elas vão ser prósperas. Os homens vão te procurar, irmão, na empresa para saber qual é o teu partido, qual é a tua resposta, qual é a tua direção. E quando você falar para eles, eles vão prosperar naquilo que você falar, porque Deus está usando você para mentorear vidas. Eu creio que Deus está nos despertando nesse tempo. 2016, tudo indica, querido, que tudo está indicando ao contrário daquilo que eu estou crendo. Tudo que eu estou vendo acontecer está indo contra a tudo aquilo que eu escrevi para 2016 até agora. Então eu paro por um momento e falo, Deus, eu estou vendo que tudo está contra aquilo que eu me programei para 2016. Tudo. E uma mensagem veio no meu coração. Segue a paz. Uma mensagem veio no meu coração. Haverá uma semente de paz. A terra dará o seu fruto. O céu dará o seu orvalho. Farei com que o resto do povo herde essa promessa. Deus está dizendo, querido, que Ele garantiu uma semente de paz na sua vida.